Vamos falar sobre uma coisa que mexe com todo mundo, todos os dias: o tempo. Mas calma, a gente não vai falar aqui sobre agenda, produtividade, nada disso. A nossa conversa hoje vai muito mais fundo. A gente vai explorar uma perspectiva teológica sobre o que realmente significa viver no tempo. O que seria esse tal de tempo redimido? E tudo, absolutamente tudo, começa aqui, com essa frase e o paradoxo que ela carrega. Pensa só, a Bíblia diz que Deus colocou um desejo, uma saudade da eternidade dentro de nós. A gente vive uma vida que tem começo, meio e fim, com os dias contados, mas, lá no fundo, a gente carrega um anseio pelo que não acaba. É exatamente essa tensão que a gente vai desvendar hoje. Beleza, então vamos mergulhar nisso. O primeiro passo da nossa reflexão é justamente entender a raiz desse conflito que a gente tem com o tempo. Olha que interessante essa distinção. Ela é fundamental. O resto da criação, os animais, as plantas, os rios, simplesmente existe. Flui, sabe? Segue o ciclo da existência. Agora, nós, seres humanos, somos diferentes. A gente mede, conta e, no fim das contas, a gente cronometra a nossa própria finitude. Somos as únicas criaturas que se angustiam com o tic-tac do relógio. E essa vontade de permanência, esse desejo de que os momentos bons durem para sempre, num mundo onde tudo passa, isso não é um simples acaso biológico. Do ponto de vista teológico, isso é um vestígio. É como se fosse um eco espiritual de algo que a gente perdeu. Um sinal de que, talvez, a gente tenha sido feito para algo muito maior do que essa vida passageira. É aqui que entra um conceito-chave, Cronos. E não estamos falando só do tempo do relógio, aquele tempo sequencial. Teologicamente, Cronos é o tempo depois da queda. É uma força quase tirânica que parece que está sempre nos consumindo. É aquela sensação de que o tempo não para de correr, nos devorando, nos empurrando para um fim que a gente sabe que vai chegar. Certo, e como é que a gente reage a essa tirania do Cronos? Bom, na maioria das vezes a gente tenta lutar de volta, tenta dominar o tempo. E é aí que a gente cai na grande ilusão da nossa era, a ilusão do controle. Essa frase aqui, ela acerta em cheio, né? Resume perfeitamente a mentalidade de hoje. A gente foi convencido de que o tempo é tipo, sei lá, dinheiro, petróleo, um recurso que a gente pode e deve gerenciar, otimizar, extrair até a última gota de valor. E como isso acontece na prática? Bom, primeiro a gente trata o tempo como um ativo. Daí o próximo passo, quase inevitável, é transformar a nossa vida numa linha de montagem, onde cada segundo tem que ser produtivo. E o mais trágico de tudo, o descanso passa a ser visto não como algo vital, mas como um defeito, uma falha no sistema de eficiência. E o ponto crucial é este. O resultado de toda essa tentativa de controlar o que na verdade é incontrolável não é a paz que a gente tanto busca. É o contrário. É a ansiedade. É viver num estado constante de pressa, de preocupação, tudo isso gerado por essa ilusão de que a gente está no comando. Então, se o controle não é a resposta, qual é? É aqui que a gente precisa de uma virada de chave radical na nossa perspectiva. Vamos falar sobre rendição e soberania. Essa declaração do salmista, ela vira o jogo completamente. É uma transferência de posse. A gente sai do meu tempo, minhas regras, para o meu tempo está nas suas mãos. É a gente saindo da cadeira de gerente para reconhecer a soberania divina. E, olha, é muito importante esclarecer um ponto aqui. Se render à soberania de Deus não significa que a nossa história pessoal é apagada, que a gente vira um fantoche, longe disso. Na verdade, é essa soberania que sustenta a nossa história, que dá para ela um alicerce, um propósito que a gente jamais conseguiria construir sozinho. Com essa nova base, a gente pode começar a ver o tempo de um jeito, completamente diferente. Não mais como um tirano ou como um recurso a ser explorado, mas sim como uma oficina. E essa metáfora, ela é o coração de tudo, ela muda tudo. O tempo deixa de ser um obstáculo entre nós e aquilo que a gente quer e passa a ser o próprio lugar, a matéria-prima com a qual Deus trabalha na nossa vida e através da nossa vida. E quando a gente vê o tempo como uma oficina, o foco muda. Muda radicalmente. A pergunta mais importante deixa de ser quando as coisas vão acontecer e passa a ser quem estamos nos tornando enquanto esperamos. O processo de formação se torna tão ou até mais importante que o resultado. E essa nova perspectiva nos ajuda a olhar de outra forma para aquelas coisas que mais nos frustram. Os atrasos de Deus talvez sejam, na verdade, livramentos de algo que a gente não está vendo.
ou preparações para algo que a gente ainda não está pronto para receber. E o silêncio de Deus talvez não seja a ausência, mas sim a densidade da sua presença, trabalhando num nível que a gente nem imagina. Certo, mas como tudo isso se encaixa? Como a gente vive essa realidade no dia a dia? A resposta teológica para isso está num conceito grego fascinante chamado kairos. Kairos é a grande sacada para lidar com a tirania do Cronos. Não é um tempo que existe em outro lugar, em outra dimensão. Kairos é a dimensão divina do tempo que invade o nosso tempo comum. É o momento oportuno, a estação certa, a intervenção de Deus que acontece bem no meio do nosso fluxo de horas e minutos. E aqui está o objetivo prático de toda essa nossa conversa. A verdadeira sabedoria espiritual não é tentar fugir do tempo, mas sim aprender a enxergar os momentos de kairos dentro do nosso cronos diário. É ter olhos para ver a mão de Deus agindo nas oportunidades e nas circunstâncias da vida. E a gente encerra com essa pergunta que, na verdade, é um convite para reflexão. Se a gente aceita essa ideia de que o tempo é a oficina de Deus, a questão que fica martelando é: no que estamos sendo transformados? O que está sendo moldado em nós, dia após dia, minuto após minuto?